Ramos, Agora estamos isso. gravando e que seja mais um encontro incrível aqui para todos, tá? Vou liberar a sala junto aqui com a Sol. Silêncio total. Silêncio dramático. Um silêncio dramático. Pausa dramática. Pausa dramática. Pausa dramática. Obrigada, Lico. Daniel tá ali só tirando foto do próprio celular. Eu tô printando a tela. Depois mando tudo para você. Ai, manda sim. Eu sou dessas, printa a tela. Ai, é ótimo. Boa tarde, gente. Vamos chegando. Boa tarde, pessoal. Boa Boa tarde. tarde, boa tarde. Tudo bem, Carla? Tudo ótimo, Lico. Bem-vinda. Estou Obrigada. trocando aqui de aparelho, viu? Maravilha, Lico. É o tempo que vamos chegando aqui. Nossa chegança. Agora estou nesse, não estou aparecendo para Ah, vocês? sim. Tá ótima a imagem Estou também. aparecendo para vocês nesse aqui? Tá sim. Eu estou fazendo esse Tá curso de ótimo, inscrição, gente. está sendo bem interessante, mas Brilhante. tem hora que dá para fugir, depois eu pego os conteúdos. Olha o mic aberto. Agora acho que era a última aula, penúltima. Laroye, Chu, segunda-feira. Estamos juntos, Emoriô para todo mundo. Vamos falar das questões étnico-raciais, das cabeças, dos oris, do teatro negro, teatro do oprimido, teatro das oprimidas, psicodrama. E toda segunda-feira a gente vem conversando, né, dentro desse projeto, e o psicólogo Daniel Russell, que já fez, inclusive, muitas oficinas lá no CTO do Rio de Janeiro, ele é carioca, e ele está agora fazendo mestrado em arte da cena, ele é meu orientando, né? E aqui, direto de Salvador, estou aqui em Salvador, Pele Eita! Negra, Sindicatos Pretos, né? CTO da Bahia, e a convidada nossa foi uma das incentivadoras à criação desse CTO. Inclusive, na próxima sexta-feira, dia 16, completa 2 anos, né, a existência do Centro de Oprimido da Bahia, e a gente vai comemorar com um evento lá na Câmara dos Vereadores de Salvador, e a gente vai homenagear todas as pessoas que, antes do CTO da Bahia, fizeram teatro do oprimido aqui no estado da Bahia. A gente vai ouvir histórias, época que o CTO fez o projeto Ponto a Ponto, passou pela Bahia, formou pessoas, e essas pessoas vão aparecer lá e vão contar todas essas histórias, né? E a gente vai dar uma placa para cada uma dessas organizações, instituições. Vamos homenagear 25 dessas pessoas ou organizações. Está vindo gente de Jequié, Itabuna, Ceabra, Senhor do Bonfim, e vai ser muito legal, viu? Bem, então já falei aqui da Pele Negra, Escola de Teatros Pretos. Peço aqui a Sol para falar também do NEABI, e também aqui, quem é que vai falar? Não estou vendo. Jamile, pode ser, né? Vai falar aqui da Célia Helena. Então, é bem rapidinho, lembrando que a nossa convidada está com 5 horas a mais, já são mais de 10 horas da noite na França, e a gente vai cumprir o horário. Por favor, Sol, Jamile. Vamos lá, vamos lá. Boa tarde a todas e todos. Muita alegria novamente nosso encontro aqui. Eu representando o NEABI, e em nome do Célia Helena, agradeço também a presença da professora Cláudia pela nossa troca. Eu só vou aproveitar para dar um adendo aqui para vocês. Nós estamos no 7º encontro, e é bacana vocês darem só uma olhadinha, por favor, no nome de vocês, tá? Porque nós fazemos aqui o controle de presença, então logo mais vai ser emitido certificado para validar as presenças, e alguns nomes eles aparecem com os aparelhos, então fica difícil de identificar.
tá? Mas muito feliz com esse encontro, vamos aproveitar. Mas essa tarde super incrível. Obrigada. Faço das palavras só as minhas e muito grata por mais esse encontro, em nome da coordenação do Mestrado Profissional em Artes da Cena, aqui do Célia Helena. Agradecer também, desejar boas-vindas à professora Cláudia, que com certeza vai nos enriquecer de mais conhecimentos. Obrigada, professora Cláudia. Daniel, então apresenta, por favor, a nossa querida Cláudia Simone. Legal, muito feliz de ter a professora Cláudia aqui com a gente, falando sobre uma temática que eu gosto muito, teatro do oprimido e saúde mental. Então, gente, professora Cláudia é Cláudia Simone dos Santos Oliveira. Ela é atriz, performer, é especialista do teatro do oprimido e do teatro das oprimidas, é colaboradora internacional do Centro do Teatro do Oprimido. Ela vive em França, né? E é pedagoga, psicopedagoga de formação e tornou-se mestra em relações étnico-raciais pelo Cefet, aqui no Rio de Janeiro, onde conceituou escrevivência preta cênica. A professora Cláudia vai falar um pouco mais, né, sobre a sua trajetória hoje aqui nesse encontro. Então, fique à vontade, professor, o palco é seu. Ai, que honra! Boa noite a todas, todos e todas, né? Eu agradeço imensamente o convite para estar aqui com vocês. Agradeço essa segunda-feira de Exu, que a gente possa compartilhar muitas coisas. E eu estou muito feliz de ver novamente meu companheiro, amigo, parceiro de estrada, Lico Turli, né? Um dos primeiros a discutir teatro do oprimido e negritude. Eu acredito que vocês já leram o livro do Lico. Se não leram, tem que ler, porque essa é uma base inspiradora e impulsionadora para tudo que a gente segue fazendo com esse movimento negro dentro do teatro do oprimido e nas artes cênicas. Então, eu vou fazer aqui vou projetar aqui, vou partilhar minha tela. Posso, Jamília? Por favor, professora. Está compartilhando com vocês? Tá Vou sim, tela cheia, tá compartilhando. compartilhando. O que que vocês estão vendo? Uma tela verde escrito curso de extensão Teatro Negro. Ah, então vocês estão vendo a tela certa. Ótimo. Essas coisas de internet, né? É assim. Então, se a gente pode fazer um combinado, eu acredito que tem 1 hora de fala, não é isso? Sim. Lipe está balançando a cabeça. Então, a gente conversa, eu vou fazer a minha apresentação. Se eu estiver indo muito rápido, gente, faz um sinalzinho, que eu me empolgo. E aí falo assim, sem vírgula. E aí eu faço a minha apresentação e a gente abre para uma conversa, para trocas, sobre essa experiência. Tá bom para vocês? Então, a gente já teve a apresentação curricular, né, de quem eu sou nesse universo de vida acadêmica, e que é um processo super importante para a gente, mulheres negras brasileiras, que fazem arte cênica e que seguem tentando realizar seus sonhos dentro de uma sociedade que, sobretudo, insiste em boicotá-los. Mas a gente está aí com o teatro do oprimido, com o teatro das oprimidas, seguindo em frente. Então, eu fiz essa tela bonita, que eu achei linda a página, achei maravilhosas as colagens de imagens, para a gente começar a falar hoje sobre essa experiência de teatro do oprimido e teatro das oprimidas na saúde mental. Hoje eu vou falar um pouquinho de vocês da experiência que me atravessa e como eu cheguei na saúde mental a partir do teatro do oprimido e do teatro das oprimidas. A minha proposta é apresentar para vocês um pouco o que é escrevivência preta cênica e o que eu estou chamando de um teatro descolonizador, explorando interseções entre arte, subjetividade,
luta antimanicomial e antirracista. Eu já fui apresentada muito bem pelo Daniel, mas eu gosto de me apresentar cantando uma canção que faz parte do meu espetáculo Meditar nas Águas que me atravessam. Vou cantar só um pedacinho para vocês. Eu sou neta, sobrinha, filha de Maria, eu sou. Tenho uma história ancestral e uma luz que me guia na luta por nosso ideal e uma luz que me guia na luta por nosso ideal. Eu sou. Andores, sabores, tambores. Para preservar resistência, clamor e grito, para existir. Canto Marias, negras Marias, gira Maria, força mulher. Eu sou neta, sobrinha, filha de Maria, neta, sobrinha, filha de Maria. E é dessas Marias que eu me encarno, corpo oral, mente, como uma mulher negra sujeita, abrindo brechas na interdição, fazendo uma operação insubmissa pelo bem viver e o direito de sonhar. É isso que a gente está falando quando a gente fala de saúde mental. É isso que a gente está falando quando a gente diz que quer cuidar das cabeças. Mas como eu imagino que a gente pode cuidar das cabeças? Encontrando a linguagem artística, pensando na arte como uma linguagem de transformação social. As potências das linguagens artísticas para o questionamento de estruturas opressoras. É o que é isso que a gente quer fazer. E aí, a minha trajetória começa com o Teatro do Oprimido de Augusto Boal, atravessa o Teatro das Oprimidas com Bárbara Santos, encontra Escrevivência de Conceição Evaristo e reverencia o Teatro Experimental do Negro de Abdias Nascimento. Assim, a gente abre brechas para construir uma outra saúde mental, para trabalhar com o teatro do oprimido dentro do hospital psiquiátrico, para tirar as pessoas desse lugar asilar e também levar liberdade para dentro da cabeça. O teatro do oprimido, do nosso querido Augusto Boal, é uma arma contra a invasão do cérebro. Ele abre brechas na interdição do teatro clássico. Por quê? Tem como dos seus princípios fundadores que todos podem fazer teatro, deslocando o fazer teatral da referência cultural dominante das artes europeias. Olha eu aqui, gente, falando da Europa. Bem aqui na telinha com vocês, né? Nada impede a comunicação, nada impede que a gente abra brechas para construir outros futuros. E é isso, né? O teatro do oprimido coloca o corpo negro nesse lugar também, nesse lugar de protagonista, nesse lugar onde a gente nem existia antes, nesse lugar que sempre foi um lugar para a gente. E é nessa arte que luta contra todas as formas de opressão é que eu me insiro, pensando que o teatro não é luxo, é direito de todas e todas as corpas. Daí, a gente segue porque o teatro do oprimido é inspirador, é inspirante, ele nos leva a construir outras metodologias e criar outras estéticas. A gente sabe que o Boal deixou um legado enorme, e uma das coisas principais dentro do teatro do oprimido é a multiplicação. A gente faz uma multiplicação criativa, a gente investe e investiga todas as formas estéticas para inscrever o teatro do oprimido na contemporaneidade, no tempo de hoje. E aí, Bárbara Santos propõe outro tipo de brecha, a outra interdição. A gente vai falar do sistema patriarcal, que culpabiliza as mulheres nas narrativas teatrais. É sempre a culpa da mulher se o marido bate nela. O que ela pode fazer se ela sofreu uma violência doméstica? O que ela pode fazer se ela foi violada? Tirando
a responsabilidade dos opressores e culpabilizando as pessoas que sofrem opressão. Então, no Teatro das Oprimidas, a gente começou a aprofundar a perspectiva subjetiva do problema, para explicitar a complexidade das personagens. Era super importante entender em que contexto a gente está, o que a sociedade tem a ver com o sexismo, o que a sociedade tem a ver com a violência contra as mulheres, e chamar todos, todas e todes para se engajarem nessa luta. A ideia é que a gente pudesse pensar nos problemas subjetivos fazendo um link com a estrutura social. A gente tem que revelar os mecanismos de opressão que sustentam o sistema patriarcal. E aí a gente não está fazendo um teatro só para mulheres, a gente está fazendo um teatro para todas, todos e todas que desejam acabar com o patriarcado, com esse sistema que diz que os homens mandam e as mulheres obedecem. Aquela famosa frase, bela e recatada do lar. A gente jogou isso no lixo e segue construindo estéticas feministas para que a gente possa avançar na nossa forma de fazer teatro, na nossa forma de ler a sociedade contemporânea. Essa é a grande contribuição que o Teatro do Oprimido vem dando para o meu fazer artístico e as minhas construções acadêmicas. Só que nessa caminhada, com toda essa gente, porque eu não ando só, eu encontrei Conceição Evaristo, né, a nossa rainha da literatura, ela que cria o conceito de escrevivência. O conceito de escrevivência, em sua concepção inicial, se realiza como um ato de escrita de mulheres negras, como uma ação que pretende borrar, desfazer uma imagem do passado, em que o corpo-voz das mulheres negras escravizadas tinham a sua potência de emissão também sobre o controle dos escravocratas, homens, mulheres e até crianças. Por isso eu comecei hoje cantando, para que a gente possa fazer ecoar as nossas vozes, para que essa interdição não volte nunca mais, ou que a gente possa diminuí-la na sociedade, seja no Brasil, seja na Europa, que as nossas vozes sejam ouvidas e projetadas. E algo que Conceição colocou num poema dela, no livro Olhos d'Água, me impressiona até hoje. É uma frase que vocês devem ter ouvido muitas vezes. Eles combinaram de nos matar, mas a gente combinamos de não morrer. Mas como que a gente não combinamos de não morrer? Resgatando a nossa história. É super importante a gente falar do teatro negro, é super importante a gente pensar no corpo negro na cena. E para construir sonhos, novos imaginários, construir novas narrativas no teatro, na pedagogia, na psicopedagogia, no psicodrama, na saúde mental, a gente precisa resgatar a nossa história. Tanto que a gente resgatou e continua resgatando a história de Lico Turli no Teatro do Oprimido. O avanço e os passos que ele dá para um teatro do oprimido negro. Né? A gente precisa falar disso, a gente precisa visibilizar e reconhecer. Então, viva Lico Turli, e a gente vai fazer muitas e continua fazendo narrativas para reafirmar o nosso nome na história. Porque se a gente não resgata o Teatro Experimental do Negro de Abdias Nascimento, significa que a gente corre o risco de ser invisibilizado na nossa história de hoje e na nossa história futura. Então, quando eu encontro o TEM, porque assim, na escola de teatro eu não estudei o Teatro Experimental do Negro, hoje a gente está colocando isso em pauta, o TEM visa estabelecer o teatro espelho e rumo de perspicácia da existência humana como fórum de ideias, debates e propostas, ações visando a transformação das estruturas de dominação, opressão e exploração racial explícitas na sociedade brasileira dominante, nos campos de sua cultura, economia, educação, política, meios de comunicação, justiça, administração, empresas particulares, vida social e assim por diante.
Um teatro que ajudasse a construir um Brasil melhor, efetivamente justo e democrático, onde todas as raças e culturas fossem respeitadas em suas diferenças, mas iguais em direitos e oportunidades. Hoje, mais do que nunca, essa pauta é vigente e importante. A gente trabalha na arte para que todas as raças e culturas sejam respeitadas em suas diferenças, mas iguais em direitos e oportunidades. E é por isso que eu estou aqui falando de teatro do oprimido, teatro das oprimidas e saúde mental. Bem, pensando nisso, em todas as brechas possíveis, é que eu começo o meu trabalho com teatro do oprimido. Eu entro no CTO em 2003, mas já com um trabalho começado, que existe até hoje, é o grupo de teatro do oprimido Pirei na Cena, que se inscreve na história do teatro do oprimido, na história da luta antimanicomial brasileira e na história da reforma psiquiátrica no Brasil. Gente, não é pouca coisa, não, é muito, e são muitas pessoas que fazem essa história. E aí eu proponho, com o teatro do oprimido e o teatro das oprimidas, inovações e rupturas no cenário da loucura. Não é uma proposta vazia, é uma proposta bem pautada, bem alicerçada, com parceiros, com aliados. A gente trabalha sempre em coletivo. A gente faz teatro do oprimido, mas é importante pensar que a gente trabalha com todas as áreas do conhecimento, com todos e todas e todas que marcham, que rumam para uma sociedade melhor. Então, quando em 1997, eu começo a pensar o Pirei na Cena e a inserção do teatro do oprimido no universo da loucura, era o momento auge da luta antimanicomial no Brasil. E aí eu vou para o Hospital Psiquiátrico Jurujuba, em Niterói, e com o teatro do oprimido associado à luta antimanicomial, eu penso que o lema da luta antimanicomial não traz uma mera reforma na assistência em saúde mental. Ele expressa em sua natureza um projeto societário de transformação e coloca-se contrário às desigualdades de classe, de gênero, raça, etnia e a favor da superação da propriedade privada. Eu falo isso baseada na doutora Raquel Gouveia, que tem uma coleção chamada Feminismos Antimanicomiais e Saúde Mental. Para quem não conhece, é super importante ler Raquel Gouveia, que escreveu agora também um livro chamado Na Mira do Fuzil, falando da violência policial e as mães que lutam no Rio de Janeiro contra essa violência, denunciando o genocídio dos jovens negros na cidade do Rio de Janeiro. Mas ela abrange toda a discussão também da saúde mental. E aí, na saúde mental, a gente vem de um processo da Lei 10.216, de 2001, da reforma psiquiátrica brasileira, que propôs a transformação no tratamento da saúde mental. O que a gente está falando de transformação no tratamento da saúde mental? Ela pensou na arte como um cuidado, como a possibilidade de humanizar e não trancafiar os portadores de sofrimento psíquico no hospital psiquiátrico. E aí eu pirei na cena, que agora vai fazer 27 anos de atuação dentro e fora do Hospital Psiquiátrico Jurujuba, tem comprovadamente, a partir da sua atuação, a redução de 40% do uso de medicamento dos pacientes que participaram das oficinas teatrais. Com certeza, uma melhora significativa da sociabilidade e da autoestima. A gente passa a se ver, a se entender, a questionar e a falar o que é a saúde mental e o que é loucura numa sociedade como hoje. Também, dentro desse trabalho, com o Pirei na Cena, sempre com o teatro do oprimido, a gente trabalhou muito a ideia do autoconhecimento. Quem é você? Pensando na declaração de identidade. É a psiquiatria que diz quem você é ou você pode se dizer?
você pode se apresentar. Você acredita que no momento que você teve um diagnóstico, você está paralisado e fechado dentro desse diagnóstico? Ou existem outras possibilidades? Essas foram muitas discussões que a gente fez dentro do trabalho de Teatro do Oprimido com o Pirei na Cena. Também trabalhar o corpo dopado, o corpo medicalizado, o corpo que é tomado por uma apatia, principalmente pela quantidade excessiva de medicamento para tratar os delírios, né? E aí esse corpo, quando começa a se mover, esse corpo começa também a entender que ele é expressivo e que ele fala, traz uma outra possibilidade de trabalhar a autoestima das pessoas que passaram ou que ainda estão no sistema de psiquiatria. Então, trabalhar a expressão é sempre importante, porque a gente está pensando em criações coletivas que fortalecem uma comunidade. Quando a gente fala de comunidade, no Pirei na Cena, esse grupo é formado por portadores de sofrimento psíquico, familiares, profissionais e trabalhadores do sistema de saúde e da saúde mental. É um coletivo plural. E aí, a gente, em comunidade, fortalece indivíduos, e indivíduos fortalecem a comunidade. Por quê? Porque, como diz Boal, a verdade é terapêutica. No Teatro do Oprimido, a gente quer falar de verdade, a gente quer falar dos mecanismos de opressão, a gente não quer falar de doença. Na saúde mental, a minha pesquisa e a minha busca não é falar de doença, é falar por que a sociedade adoece determinados corpos e não outros. Por que alguns corpos são dopados e não outros? Por que alguns corpos são trancafiados e ainda estão dentro de sistemas que hoje ainda são manicomiais e outros não? Então, a ideia é sempre trabalhar com cuidado em liberdade, porque falar de saúde mental é falar de vida. Também é uma frase da doutora Raquel Gouveia, uma forte aliada e militante da luta antimanicomial. E aí, quando a gente leva o Teatro do Oprimido para a saúde mental ou para dentro do hospital psiquiátrico, o objetivo é entrar no hospital para sair dele. Então, vocês estão vendo uma foto aqui, que é uma das atrizes, a Lúcia, e que ela está na Cinelândia, fazendo uma apresentação do Teatro Fórum no 18 de maio, no dia da luta antimanicomial. No Pirei na Cena, ninguém usa tarja preta para se esconder, ninguém se chama XX, YY, etc. e tal. Por quê? Porque antes de falar do grupo, eu digo para o grupo que eu vou falar deles. E eu pergunto às pessoas como elas querem ser nomeadas. Se elas se sentem, se elas me dão autorização para eu falar em nome delas e narrar uma história que também é nossa. Então, como opção, uma opção ética, todo mundo tem nome e sobrenome. Todo mundo é ator e atriz. Ninguém é doente, ninguém é um diagnóstico. São pessoas que fazem teatro e que passaram por alguns problemas e que ainda tem algo que afeta a cabeça, que a gente chama de saúde mental. A foto do meio é um exercício. A gente fez do Teatro do Oprimido chamado Reformando a Forma, que a gente trabalha com a bandeira do Brasil, reformando a bandeira do Brasil. E com um grupo a gente fez uma experiência, e aí eu pedi qual seria a bandeira do Brasil de vocês. E uma das pessoas trouxe um saco de dinheiro. Eu fiquei tão chocada, gente, um saco de dinheiro, o que é isso? Esse foi o saco de dinheiro que desvalorizou no plano cruzado. Eu tinha um dinheiro para comprar a minha casa própria, mas como eu estava internado, não pude trocar esse dinheiro, perdi o dinheiro, perdi a casa e fiquei mais meses no hospital. Então, a gente vê como o contexto, como as mudanças sociais impactam a subjetividade das pessoas, a vida das pessoas, mesmo elas estando internadas. Então, será que a gente fica louco porque não tem dinheiro?
Será que pobre fica mais maluco porque é mais difícil ter, comer, pagar a casa e morar? Quais são os mecanismos que levam a gente a enlouquecer? Então, essa foi uma bandeira que eu gosto de trazer muito para vocês, e que eu acho que é super importante fazer aliança de quais são os mecanismos que nos enlouquecem. Aqui é um exemplo de como a classe nos enlouquece, mas a gente vai chegar num exemplo em que o racismo nos enlouquece. Então, e a última foto é melhor prevenir que remédio dar. Do último espetáculo que eu dirigi junto com o grupo, e que a gente fala sobre o direito ao exercício da sexualidade. Maluco pode transar, pode ter filho, a gente transa dentro do hospital psiquiátrico? Mas se eu nunca saio do hospital psiquiátrico, e se eu moro lá? Eu não vou transar nunca? É uma pergunta, e são várias as perguntas que a gente fez e continua fazendo quando a gente trabalha com saúde mental, principalmente com as pessoas que estão e que vivem em sistemas que são sistemas asilar, né? E o Pirei na Cena atravessa a sua trajetória falando desses e de tantos outros assuntos. Por isso, eu reafirmo que teatro não é luxo, é direito. E é por isso que o teatro do oprimido é fundamental no campo da saúde mental para a gente. Bem, e aí eu vou mostrar para vocês um pequeno fragmento. Espero que esteja bem, porque melhor do que eu falar são as pessoas que protagonizam essa história junto comigo falarem. Seria ideal que elas estivessem aqui e a gente pudesse fazer aula junto, né? Mas como eles não estão, a gente tem aqui um fragmento poético, descolonizador do teatro do oprimido na saúde mental. É o Pirei na Cena falando por ele mesmo. Deixa eu ver se eu... Peraí. Ai, é que ele abriu em outro lugar. Vocês estão vendo, não, né? O vídeo? Ele está na tela, só falta apertar o play para. Ele está na tela, vocês estão conseguindo ver? Por exemplo, Sim, estão vendo ele? Aqui sim. eu vejo nos slides, professora. Mas O vocês vídeo estão no... vendo o vídeo passar ou não? Não. Não tá Tá. É isso que eu estou tentando ver aqui. Eu tenho que diminuir, porque ele abriu. Aqui, tá aí? Agora tá? Porque eu não no estou vendo. slide ainda. Se você apertar o play, talvez. E agora? Estão vendo Convido vocês a conhecer o Pirei na Cena. Não está reproduzindo. Quer me mandar o link pelo chat? Que aí eu compartilho daqui. Espera aí. Um instante. Só um minuto, que aí tem esses probleminhas. Era para ele abrir aqui mesmo, mas não. Não quer Eu abrir, acho que não. você tem que tirar a apresentação primeiro, Cláudio. Tá bem, tá bem. É porque eu coloquei ele dentro Tirar da. uma e colocar a outra. Tá. É porque eu tinha aberto ele dentro da própria apresentação. Ele funcionou em outro programa, nesse não está funcionando. Espera aí. O que eu tenho que fazer, então, é copiar o link e mandar? Isso, pode pôr aqui no chat que eu abro. Aí você tira o compartilhamento para eu compartilhar daqui, tá bom? Bem. Da outra vez foi mais fácil. Não tem problema. A gente faz aqui também. Agora, onde vocês estão? Não compartilho mais. Aqui. Isso. É porque leva um tempinho, que eu não fiz teste antes, né? Não, mas tá fluindo super bem. E aqui. Vê se abre aí para vocês. Sim, tô copiando já compartilho aqui com vocês. Tá aparecendo para vocês? Agora tá. Para mim tá. Vou aumentar. Isso, é rapidinho. O som tá ok, né? Para mim tá.
a conhecer o Pirei na Cena. A gente contribuiu muito através do teatro e do Teatro do Oprimido. A Cláudia fala, né? A gente rompeu os muros do hospital psiquiátrico. Isso é uma frase bem bonita. Mas mais do que isso, a gente rompeu as fronteiras do país. Eu já fui para a Argentina, para fora do Brasil. Foi muito bom conhecer a Argentina, conhecer gente nova, a terra do Maradona. Eu já fui para 16 estados do Brasil. Fui uma cidade que eu lembro. Fui para Brasília, fui para São Paulo, fui para Cuiabá, fui para Porto Alegre. Adoro viajar. Se eu pudesse, eu estava sempre voando, que é uma coisa que eu gosto muito, é viajar. O grupo me ajuda muito. Tá aí o Alessandro, tá aí a Luana, tá aí a Mônica, tá aí a Lúcia, tava a Regina. Sempre um apoiando o outro, um dando ajuda pro outro, um compreendendo o outro. E foi muito bom porque eu não me interno. Quando eu não estava no grupo, eu vivia me internando, estava sempre me internando. E agora não. E agora no grupo o intervalo é longo para me internar agora. Municipal, estadual e expande o território nacional. A gente faz viagens. Essas viagens são viagens para a gente fazer apresentações dos nossos espetáculos, sim, mas são viagens, todas as viagens a gente sempre participou de alguma ação da luta antimanicomial ou a gente sempre apresentou em algum CAPS de outro estado. Então isso para a gente, quanto rede, é uma coisa muito importante. A outra coisa é que o CTO tem um programa de residência, todos os residentes sempre passaram por todos os grupos. Um dos residentes, que é o Fernando Ferrari, ele ficou muito tempo no Pirei na Cena, ele é da Argentina, ele voltou para a Argentina na cidade de Rosário e contribuiu, assim como o Pirei na Cena inspirou ele a criar um outro grupo de saúde mental fora do Brasil, no sentido de arte, teatro e teatro do oprimido, ele criou um festival, o primeiro festival lá na cidade de Rosário, para levar a gente e contribuiu para a nossa primeira viagem internacional. Então foi uma troca múltipla. A gente chega lá, com todo o trabalho também, né, aqui virtualmente, por e-mail e tudo, a gente chega lá e participa do primeiro festival da luta antimanicomial de Rosário. Conhece outro grupo que foi inspirado no Pirei na Cena, e aí a gente vê como é que as nossas sementes começam a dar frutos e como é que a gente participa das transformações que tem assim pelo mundo. Nasce aqui no Hospital Psiquiátrico de Urujuba, aqui em Niterói, mas se tornou um grupo do Centro de Teatro do Oprimido. E a gente começa a caminhar junto e entender tudo isso junto. Teatro do Oprimido, Centro de Teatro do Oprimido, Grupo Pirei na Cena, luta antimanicomial, é uma loucura mesmo. A gente entende e começa, acho que toda a minha jornada. Eu costumo dizer que o Pirei na Cena para mim é muito importante porque é uma das minhas famílias. É muito importante porque me ajudou a me transformar como ser humano e é muito importante porque faz parte de todo o meu processo artivista. Eu sou uma pessoa artivista porque me encontrei com o Pirei na Cena. Eu entrei no Pirei na Cena através da minha sobrinha Eloana e meu sobrinho Alessandro. E o teatro para mim foi uma coisa boa para mim, porque abriu minha mente, eu conheci várias pessoas, eu viajei para vários lugares. Aí que eu me melhorei muito, porque eu era muito nervosa, ficava com todo mundo. Irmã Maria Glória, essa Maria das Graças e essa Maria da Silva. Nós assistiu ao teatro, São Felipe. A importância dessa participação da Lúcia Priscila nesse teatro que vocês Pirei na Cena foi uma coisa que não tem nem como explicação. A melhora dela foi sensacional. Como o Sérgio estava falando, eles viviam sempre, ela estava sempre dando, assim, ficando nervosa, sempre tomando injeção, às vezes
precisava ser internada, e depois que ela começou a participar nesse grupo de vocês, foi sensacional. Foi coisa que, e não sei se vocês vão entender, melhorou da água para o vinho. Tem problema? Tem. Fica nervosa? Fica. Mas diminuiu 100%. Professora Cláudia, está mutado o seu mic e quando quiser pode continuar Ah, compartilhando sua Estou tela, ouvindo, tá bom? Cláudia. isso. Vou tentar compartilhar a minha tela, eu preciso voltar lá para onde eu estava. Aqui. Eu vi o grupo lá e agora em Minas, viu? Em Belo Horizonte, Cláudia. Ah, sim, Vi de né? novo lá no festival. Foi um barato. Ah, E ela foi estava no dentro festival. de uma instituição, né? E o público era basicamente de pessoas também da saúde mental. Foi muito bom mesmo, foi maravilhoso. Ai, que bacana, tá vendo? E aí o grupo continua, né, seu caminho dentro do Teatro do Oprimido, do Teatro das Oprimidas, e como a gente fala muito da questão da importância da multiplicação, a coringa do grupo é essa mulher preta, Eloana Carolina Gentil. E aí a gente fala dos corpos negros que estão no hospital psiquiátrico e a importância de entender o que é a multiplicação no teatro do oprimido, no teatro das oprimidas. O que você quer multiplicar? Em que área você quer multiplicar e por que multiplicar? Não é à toa que no Pirei na Cena a gente tem uma história de 3 coringas negros. Eu, Cláudia Simone, mulher negra de pele clara, Alessandro Conceição, homem preto retinto, e Eloana Carolina, mulher negra retinta favelada. Ela usa a experiência dela no teatro do oprimido e no teatro das oprimidas para fazer uma discussão sobre raça, saúde mental, pensando sobretudo que a gente deve falar pela gente. Ela cria um movimento na comunidade dela chamado OCA, um movimento de resistência cultural contra a invasão policial, que aconteceu em 2020, na época da pandemia. E ela fala que o que possibilitou ela a fazer esse movimento estético foi a experiência dela com o Pirei na Cena, foi a experiência dela com o teatro do oprimido. Ela lembra muitas vezes, o que me toca bastante é que no teatro do oprimido a gente está sempre transformando as coisas. E no hospital eu pegava vários lençóis velhos e fiz figurino, fiz cenário, fiz cortina, fiz tudo para o Pirei na Cena durante anos. E na Oca, ela usa os mesmos lençóis e ela escreve lar de morador, respeite, e coloca na janela. E isso vira uma multiplicação estética em várias comunidades de Niterói contra a invasão policial. E aí, esses lençóis. Não é que eles proibiam a polícia de entrar ou impediam a polícia de entrar, mas chamava a atenção para o movimento de teatro do oprimido, que é internacional, o movimento do teatro das oprimidas, que também é internacional, apontando que ela não estava sozinha, né? Ela é povoada de multidões e ela é acompanhada por uma rede de transformação social. A gente vai para a cena para ensaiar a revolução, mas a revolução acontece do lado de fora. Então, Eloana, com a experiência dela, cria esse movimento OCA, que existe e que é um movimento forte na comunidade de Niterói, feito por mulheres negras. E a gente diz que a gente aliou cada vez mais o teatro do oprimido e a luta antimanicomial nesses tempos difíceis. A pandemia foi um tempo muito difícil para todo mundo, trouxe outras experiências péssimas, horríveis, mas nos ensinou também a recolher, resgatar cenas roubadas das nossas vidas e do nosso cotidiano. Se eu não podia mais estar fazendo teatro dentro do hospital, eu podia usar a minha estética para me proteger, para denunciar, para lutar pelos direitos humanos. E não é
coincidência, né? Que a maioria, 70% das pessoas no Brasil que sofrem de transtornos mentais são pessoas negras. O racismo adoece, o racismo enlouquece e o racismo mata. E é fazendo interdições desse racismo que adoece, que mata, é que eu começo a discutir escrevivência preta cênica. Eu falo de corpas pretas restituindo cenas roubadas. Porque o racismo quase tirou o que é mais rico de mim, a minha própria vida, a minha possibilidade de atuar, a minha possibilidade de estar em cena. Eu recebi um diagnóstico psiquiátrico. Eu tomei medicações psiquiátricas. E se não fosse a minha relação com o teatro do oprimido, a minha experiência com Pirei na Cena, a tomada de consciência que o racismo enlouquece e que não sou eu culpada pelo meu sofrimento psíquico, eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Talvez eu estivesse internada num hospital psiquiátrico. Talvez o meu diagnóstico me definiria, mas ele não me define. Sou eu que me defino, como diz Lélia Gonzalez. Sou eu que me nomeio. Então, eu sou Cláudia Simone, artista, sou coringa internacional do Teatro do Oprimido, do Teatro das Oprimidas, e rasguei o diagnóstico que o racismo queria dar para mim. Não sozinha, não de maneira ingênua, entendendo que os meus parceiros me ajudaram, que os meus parceiros contribuíram para que eu pudesse restituir a minha saúde, recuperar o meu estado de bem viver, Daniel. Significa que trabalhar com saúde mental através da arte, com psicodrama, com teatro do oprimido, com musicoterapia, com o que a gente queira, a gente tem que entender, se aproximar dos nossos aliados e procurar saber quem é que está construindo novas narrativas numa sociedade capitalista que quer adoecer principalmente os corpos negros e medicalizar a vida. Então, eu indico esse livro, é um livro que se chama Desmedicalizar, ele se chama Desmedicalizar, a luta global contra a medicalização da vida, de Paulo Amarantes. Esse livro está falando das indústrias farmacêuticas que começaram agora. Se você dá um espirro, ai, doeu meu nariz, isso é um transtorno que não tem, nananana. Então, as nossas emoções se tornaram emoções medicalizadas. Se você perde alguém da sua família pela violência do Estado, uma mulher preta não pode viver o luto, porque a mulher preta tem que ser forte. A gente ainda está dentro daqueles estereótipos. Por mais que a gente avance, a gente sabe que tem toda uma outra ideia, tem todo um outro imaginário que quer colocar a gente naquele lugar de submissa, de forte, de poderosa. E aí, quando a gente se humaniza e a gente se permite verbalizar as dores, essas dores são medicalizadas. Então, a ideia de escrevivência preta cênica nasce para restituir cenas roubadas. Uma cena da minha vida e a cena de mulheres negras que perderam o direito ao sonho, que não puderam sonhar, que perderam seus filhos, que perderam tantas outras possibilidades de ser quem elas queriam ser, porque quando elas quiseram sair desse lugar pré-estabelecido pelo corpo negro, elas foram medicalizadas, elas foram patologizadas e trancafiadas em hospitais psiquiátricos e, sobretudo, rotuladas como loucas. E a gente canta até hoje no carnaval o tal samba da nega maluca. E a gente ainda diz, nossa, isso aqui é uma coisa de crioulo doido. Mudar o vocabulário também é mudar o imaginário racista da sociedade brasileira. É também construir outros imaginários e colocar outras narrativas em cena. Se o meu tempo vai passando, eu sei, tá, gente?
Vou andando mais rapidinho aqui. Então, eu estou muito baseada também na Neuza Santos Souza, daquele livro que as pessoas já devem conhecer, que é Tornar-se Negro. Saber-se negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade, confundida em suas expectativas, submetida a exigências, compelida às expectativas alienadoras. Mesmo hoje e sempre, a gente tem milhares de homens e mulheres negras alienados do que é ser negro no Brasil. E a gente avançou muito, celebramos os nossos avanços, mas olhamos para trás, resgatamos as nossas histórias e lançamos olhos para o futuro, porque o racismo não dá trégua e ele continua vivo na sociedade brasileira, aqui na Europa e em qualquer lugar que o corpo negro transita. E aí, pensando nisso, é que a gente tem que pensar no racismo nosso de cada dia, junto com Grada Quilomba, quando ela diz que o racismo cotidiano não é um acontecimento discreto, mas uma exposição constante ao perigo. O nosso corpo, quando está no transporte público, está em perigo e em situação de desconforto. No supermercado, nas lojas, a gente sabe que está em constante vigilância. E em eventos sociais, a gente está sempre sendo fragmentado na nossa dignidade. Exemplo simples, você vai entrar para dar uma aula de teatro do oprimido na universidade, aqui na França, chego eu feliz da vida, a pessoa fala, ai, que bom que a senhora chegou, a gente está esperando a senhora lá na cozinha, está na hora de fazer o lanche. Então, isso em todo e qualquer lugar a gente vive esse racismo cotidiano. E é por isso que eu falo, e eu sou uma experiência viva, de que o racismo impacta a subjetividade e que o racismo nos enlouquece. E pensando nessa fragilidade e nesse adoecimento que o racismo nos provoca, é que eu propus um rompimento com a interdição da fala da mulher negra. O Yuri Cruz fez esse desenho de Anastácia sem a mordaça. É um artista plástico que construiu essa imagem aqui, ó, da Anastácia, a mulher escravizada, banto, rainha, e essa imagem dela com a mordaça circulou durante muitos anos, muitos séculos entre a gente. O Yuri Cruz tirou a mordaça e a gente pode ver a boca agora de Anastácia. E eu proponho uma Anastácia alto-falante, porque eu quero ver a boca, mas eu quero ouvir a voz, eu quero saber o que ela fala. Então eu proponho um alto-falante na ideia de falar em primeira pessoa, de poder se narrar, de falar de si e de ser protagonista da sua própria história. Mas eu proponho um alto-falante com L, porque não adianta nada você falar e ninguém te escutar. Para você falar, tem que ter ouvinte, e as pessoas devem querer ouvir. Precisam ou talvez estejam interessadas. Então, alto-falante com L é no sentido de que a gente possa desconstruir essa ideia da mulher negra invisível e invisibilizada. É retomar o nosso existir, restauração e reparação da voz da mulher negra. Então, vamos nos auto-falar em cena, nas artes visuais, nas artes plásticas, na psicologia e na saúde mental. E por isso eu proponho, dentro do Teatro do Oprimido, um laboratório e do Teatro das Oprimidas que se chama da opressão que me habita, a expressão que me ativa. Percursos estéticos que brotam das necessidades de descolonizar nossas mentes. Eu fiz essa máscara aqui com os remédios que eu deveria tomar, né? Os remédios que minha mãe tomou durante muitos anos, porque ela tinha diabetes e a única ideia
de tratar uma mulher negra, encher de medicamentos, não tinha outra alternativa. Isso tudo sobrou, isso tudo passou. Então, eu fiz uma máscara de medicação, pensando que agora o racismo quer conter a nossa subjetividade, ele coloniza a nossa mente. E a ideia de visualizar essa máscara colonizadora de medicamentos, de psiquiatrização dos nossos nos corpos, é pensar como é que a gente se cuida, entendendo que a medicação é necessária, mas que ela não precisa ser eternizada, que o diagnóstico ele existe, porque em alguns momentos a gente passa por um sofrimento tão intenso que a gente tem realmente um diagnóstico para entender e que possa nos ajudar, mas isso não pode ser uma camisa de força, isso não pode limitar a sua capacidade de existência. Isso deve ser um estado do ser que pode ser vivido de uma outra maneira e que pode permitir que você viva com ele, mas com dignidade, não se sentindo inferior, nem menor, nem estranho a uma sociedade que por si só já é super estranha, né? E aí, nesse processo de descolonizar a mente, eu fiz um exercício chamado Revendo Narrativas, visualizando as opressões. É construindo as etiquetas de todas os estereótipos racistas que já foram colados no corpo da mulher e a gente pensar desses estereótipos como a gente pode trabalhar para descolar, para tirar do nosso corpo e da nossa subjetividade. Então, com mulheres negras, esse laboratório ele trabalha para entrar em contato com os estereótipos, entender quantas vezes você foi chamada de macaca, agressiva, raivosa, e como isso criou um trauma para você diante da sua visibilidade, da sua possibilidade de ascensão, como isso fragilizou as suas possibilidades de atuação. E a gente procura fazer uma desconstrução, fomentando outras construções de narrativa. Se você não é a macaca, não é agressiva, você quem é? Também falamos de outras, das violências psicológicas, porque você é cismada, você é lerda, você não é bonita, e tantas outras etiquetas que são coladas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e que a gente precisa entender que elas entraram na nossa cabeça e elas precisam sair. Então, eu preciso visualizar, materializar esteticamente essas opressões para que a gente possa superá-la. Seguindo no campo da descolonização da mente e pensando no teatro do oprimido, no teatro das oprimidas, eu conversei muito lendo Audre Lorde e ela fala para a gente que quem ainda nessa sociedade se permite acreditar que a busca da liberdade pode ser incumbência de uma só raça, de um só sexo, uma idade, uma religião ou uma classe. Eu acredito que a luta antirracista é de todas, todos e todas que trabalham por uma sociedade igual para todos. E aí eu compartilhei o processo da opressão que me habita, a expressão que me ativa, que era só para mulheres negras, para a Rede Internacional Madalena, uma rede de teatro das oprimidas, trabalhando com mulheres que passaram pelo sistema de psiquiatria, e depois para todas as mulheres que têm a sua subjetividade impactada pelo sexismo. E dentro desse trabalho, eu trouxe para compartilhar com vocês um processo que foi a declaração de identidade, onde você esculpe na argila quem é você. E depois você localiza nessa argila onde o seu corpo foi impactado pelas opressões que você vive e como ele simboliza o diagnóstico que você recebeu. Então, essa imagem que a gente tem aqui é de uma moça que ela simbolizou que ela sente a opressão na coluna dela, porque ela sempre foi chamada de vadia, de puta, no bairro onde ela morava, e um tempo ela começou a não conseguir se mexer, ela não conseguia andar, mas ela não tinha nenhum problema de coluna.
a cabeça dela, era a subjetividade dela que disse: olha, você não sai mais de casa porque você não suporta mais essa violência. Então, a gente trabalhou como seria remodelar esse corpo para que ela pudesse pensar de outra maneira nessa violência que o corpo dela sofreu. E aí, dentro desse trabalho, a ideia é trabalhar também com vestidos, roupas de papel, transformando os delírios em subversão feminista. Os delírios de subversão feminista tem vários exemplos. Aí eu coloquei essa foto aqui, que é o estômago insaciável, que era uma mulher que falava da gordofobia, dos padrões de beleza, e ela constrói esse vestido como se fosse um fogão, e dentro do estômago dela sai todas as porcarias que a sociedade diz que ela tem que comer, engolir, mas ao mesmo tempo ela é magra. Depois, outro, a vida em cor-de-rosa, as mulheres que não querem se casar ou que estão eternamente esperando o príncipe encantado. E a gente falou também de que contos te contaram, que são as histórias que a gente escuta quando criança, né? O cravo brigou com a rosa, e tantas outras histórias que, através de palavra, imagem e som, invadem o nosso cérebro e fazem com que a gente atue contra nós mesmos. Ou seja, a gente se sabota, mas essa bomba já foi implementada esteticamente dentro da gente. E aí são outros exemplos de vestidos, onde tem as performances que são feitas dentro de teatros, dentro de eventos de teatro do oprimido e teatro das oprimidas, e tem uma performance que eu fiz na rua, chamada A Curandeira, saindo do hospital psiquiátrico, da porta do hospital psiquiátrico aqui do Pinel, da França, passando, desmaiando em frente a uma farmácia, todo mundo passava e eu lá caída com vestido cheio de medicamentos, de bula, um chapéu, e finalizando, rompendo os muros da rua e saindo, andando pela cidade, sorrindo e sem dizer nada, e libertando esse corpo de vários condicionamentos. Então, a minha hora está passada, mas eu vou passar para vocês depois. Aí vocês assistem na casa de vocês um link sobre o estômago insaciável, que é a performance feita a partir desse vestido. E a gente chega na última parte, vou acabar agora, que é a escrevivência preta cênica, que é a ideia de inauguração de outros imaginários. Quando a gente pensa que o pessoal é político, porque tudo que está dentro da nossa cabeça foi colocado por um sistema que ainda privilegia a branquitude, um sistema que ainda é machista, um sistema que ainda é racista. E aí, o meu individual é político, porque ele reage coletivamente quando a gente entende que esses problemas são estruturais. E pensando em escrevivência preta cênica, foi ela que me salvou. A ideia de aliar Conceição Evaristo, Teatro das Oprimidas, Teatro do Oprimido, porque enquanto a dor vem encostar-se a nós, enquanto um olho chora, o outro espia a solução. Eu chorei, porque muitas mulheres negras fazem parte da estatística de mortes evitáveis no Brasil. A gente tem o sistema do SUS, que é maravilhoso, viva o SUS, mas a gente tem muitos questionamentos também nesse sistema. Em quantas vidas são evitáveis, a gente tem que procurar a solução. E foi voltar para a cena, encontrar o Teatro do Oprimido e pensar no meu compromisso coletivo que eu criei a ideia de escrevivência preta cênica. Porque nada podia me tirar meu direito principal, que era o direito à vida. Não sozinha, coletivo. E entendendo que todas as bases teóricas do teatro do oprimido são fundamentais para a tomada de consciência. A revolução não se faz sozinha e a gente não cria transformação sozinha. Então, quando eu estou em cena, corpo, oral, mente,
eu colho vida do entorno, eu falo de personagens do entorno. Então, eu falo de mim, falo das mulheres negras, falo dos jovens assassinados no Rio de Janeiro, eu conto essa história. Para quê? Eu quero criar novas visibilidades, eu quero mobilizar outras narrativas, eu quero construir uma perspectiva antirracista de reparação histórica. E a gente vai fazer, então, desatos, a gente vai desatuar a história do teatro e criar o teatro do oprimido negro, teatros negros e contar as nossas histórias como protagonista. Isso não isenta a participação das pessoas brancas, porque a gente acredita que essa história se faz junto. Mas desatuar é proporcionar novas narrativas. Depois eu vou mandar o link do meu vídeo também, e aí no final a gente está propondo da estética do oprimido, a gente quer trabalhar a estética negra feminista. Como é que a gente constrói novas narrativas? Como é que a gente resgata a nossa história ancestral, a nossa oralidade, a partir das nossas essências e da nossa negritude, criando outras imagens, descolonizando a mente. Então, a gente cria desatos antirracistas, trabalhando colagens para responder o que é o racismo para você, tanto preto quanto branco. O que é, onde você guarda o seu racismo e que resposta você daria para construir imagens que são antirracistas? A pergunta que fica para todos nós é: com que sangue foram construídos seus olhos? Que imagens você vê no teatro, no cinema, na TV, no jornal? O meu vai ser construído hoje e sempre, como termina essa aula agora, convidando todo mundo no sentido de Sankofa. Vem e resgata o que é seu. Crie imagens, narrativas, utilize todas as linguagens artísticas para nos enxergar coletivamente. Criar narrativas que a gente quer no tempo em que a gente vive. Podemos fazer conexões com histórias que estavam no presente, histórias que foram roubadas, usurpadas e apagadas. Sancófaga é um verbo de agir. Restituir cenas roubadas, descolonizando a nossa mente para habitarmos a tão sonhada liberdade. Todas, todas e todos. Que relação você quer construir com a cena? Que relação vocês querem construir com a saúde mental? Muito obrigada. Obrigado você, Cláudia. Ótimo, muito bom. Daniel, você está aí? Sim, estou Cláudia, só um aqui. E a gente minutinho. consegue vendo Super ganhar rápido, Daniel. o Cláudia, que é o livro, espontaneidade onde é para que as esse pessoas grupo. compram? Ah, meus pais. Tá vendo? Quanto Eu estou maior a com o relógio aqui, palavra, é fico porque mais ela é preocupada com a repetida. hora. O Lico diz que Então, tem que para acabar esse daqui a grupo, pouco. essencialmente, Quanto tempo espontaneidade a é gente você tem ainda? Nada, né? Mais uns minutinhos, mas dá para falar do livro e onde vende, se no Rio o pessoal compra, no CTO. Então, aí eu escrevi esse livro, porque é super importante, né, com todas as dificuldades do mundo, a gente contar a nossa história. Então, tem aqui Escrevivência Preta Cênica, a gente encontra no Centro de Teatro do Oprimido, no Rio de Janeiro. Pode escrever lá para o CTO, o Alessandro está responsável pelas vendas, faz pelo Pix, aí tem aqui os livros e tem toda a narrativa dessa trajetória. Porque, para mim, falar de saúde mental é falar da minha vida, falar do meu percurso ativista e lutar pela minha existência. Eu sigo na saúde mental fazendo ações sociais concretas continuadas. Pirei na cena, é da opressão que me habita, a expressão que me ativa, o espetáculo me editar, desatos antirracistas, e agora eu vou para o Festival Internacional de Artes Cênicas na Espanha e saúde mental, lutando pelo direito ao bem viver da população negra. É isso aí, gente. Acho que nem Obrigado, deixei Cláudia. uma pergunta. Eu peguei o meu lá em Belo Horizonte, o Alessandro levou para mim, viu? Ah, que Só bom, para vocês Lico. saberem. Então, passo para o Daniel, né?
que é a pessoa que organizou comigo essa ideia aqui. É a partir das questões de Daniel que a gente está fazendo esse módulo. Daniel, você tem alguma colocação para a Eu Cláudia? tenho sim. Que aula maravilhosa. Adorei, adorei sua aula, professora. Em muitos momentos eu me emocionei aqui, né? Porque pude lembrar de algumas coisas até que o próprio Moreno falava, né? Quando você começou a falar sobre o seu trabalho com o teatro na saúde mental, eu lembrei muito do que Moreno falava, né? Ele dizia que através do teatro ele conseguiu levar a alegria para a psiquiatria, né? E no psicodrama nós trabalhamos a pessoa, né? E não o diagnóstico. Então isso veio muito assim presente, porque apesar da pessoa ter um diagnóstico, ela não é definida pelo diagnóstico, né? Então a gente vai trabalhar o ser humano, né? Esse ser humano que existe, esse ser humano que é 100%, né? Então, foi muito legal assim ouvir você aqui. Enfim, só agradecer por essa aula maravilhosa. Alguém mais quer comentar, gente? Temos ainda alguns Tem o minutinhos Rubens com aqui. a mão Isso. levantada. Oi, oi. Diga, Boa vai, noite. Rubens. Me ouvir? E aí, Lincoln? É, Bom, E tem alguém também. fala, Rubens. consegue me ouvir? Sim, pode falar. Sim. Primeiro é falar da alegria de ter ouvido, né? De ter acompanhado essa pesquisa, esse trabalho, porque tem uma coisa que eu fiquei pensando durante a exposição oral, uma coisa que Paulo Freire coloca, que educar também é um ato de fé, e que formar é um ato de fé. A gente só se compromete quando a gente acredita na outridade, né? Então, durante toda a exposição oral, eu vi muita verdade, muita entrega. E isso é interessante num trabalho que edifica a pessoa, que é um trabalho também de cuidado, de trazer para perto. Então, eu vi muita verdade, fiquei muito alegre com tudo que eu vi. Maravilha, Rubens. Obrigado. Quem mais? Alguém mais levantou a mão ou fez comentário? Teve uma pergunta aqui no chat sobre a questão de adquirir o livro da professora Cláudia, se tem no TCL do Rio de Salvador, ou é só no Rio de Janeiro? Se o livro também tem em Salvador, Isso. ela pode responder, mas eu acho que está no Rio, né? A Cláudia é do estado do Rio, está morando na França. Eu geralmente trago, vou lá no CTO, que eu vou sempre ao Rio, e trago para as pessoas de Salvador, da UFBA, eu já trouxe, da Bárbara, já trouxe outros. Mas é melhor a Cláudia responder. Cláudia, em Salvador, qual loja que vende o livro? Em Salvador, a gente vai dar um jeito de mandar alguns exemplares para o Centro de Teatro do Oprimido, de Bahia, Salvador, e aí vocês compram lá. Eu posso ver isso com o Alessandro, se ele pode Sim, mandar alguns exemplares. Pode ser, Lico? sim, claro, com certeza Então. absoluta. Ok, Eu também aí, fiz ó. isso com os livros da Bárbara, né? Aham. Pessoas iam pedindo, aí eu consegui trazer, ela mandou. E Maravilhoso. o pessoal pagava lá para ela direto e eu só entregava os livros aqui. Fazemos o mesmo esquema. O pessoal está me pagando com Pix. Maravilha. Alguém mais? Mais alguma pergunta, gente? Lembrando sempre Perguntas, do críticas, horário. ponderações. Estamos abertos. Atenção. Mais alguém? Sueli Pessoal é está super tímido. pensativa. Pode Fica falar, tranquilo. Sueli. Está ali pensativa. Ficou com dúvida, Sueli? Não, ouvindo e super enriquecida, tão enriquecida, tão enriquecida. Ai, axé para você. Eu queria comentar. Olha, o Alguém mais? Valder Rio está enriquecido também, Valder, ou não? Eu estou só olhando as pessoas aqui cutucando os outros. Enquanto isso, super rapidinho, O Evaldo comentário. está lá.
Aldo! Gente, quietinho. Olha, olha. Oi. Oi, Aldo. Tudo Quietinho, bem? não falou nada. Tudo jóia. Tá, primeiro, agradecer muito, mas muito mesmo, por essa aula maravilhosa, né? Eu tive o privilégio de estar lá no Hospital Psiquiátrico de Niterói, né, com a Eloana, na minha residência no CTO no Rio. Que Conheci bom. alguns dos atores e atrizes que atuam pelo Pirei na Cena. É maravilhoso ver, né, o que o trabalho faz e como que o teatro do oprimido ele tem esse poder de transformar. Sabe? É um poder, é o teatro que eu acho que não tem nenhum teatro que chegue próximo do teatro do oprimido, dessa capacidade de entender pessoas e de respeitar o sujeito dentro da sua essência, sem querer transformá-lo, sem querer. Se for para transformar, que seja para melhor no que ele é, e não naquilo que a sociedade tenta fazer com que a gente se enquadre, que a gente se encaixe. Né? Então, assim, uma maravilha, as suas falas também estão fora assim, de nos prender, né? Você poderia falar aí 2 horas que o entusiasmo seria o mesmo. E que gratidão. Muito obrigado. Gratidão a vocês. Bom, agora eu Ok. Tem mais vou uma pergunta. A Leide mandou aqui no, a Leide mandou aqui no privado para mim. Ela, né, primeiramente agradece por esse intenso e importante encontro, e ela fala que como mulher preta, artista, mãe solo e vários estigmas que nos instaura diariamente, que sente que todos os dias o esforço da sociedade em nos enlouquecer além da metáfora. Com isso, gostaria de saber como surgiu, no meio de toda a pesquisa sobre teatro do oprimido, a necessidade de se aprofundar no caminho da saúde mental. Então, para mim, como Leide, obrigado pela pergunta. Eu comecei com teatro do oprimido na saúde mental. A minha primeira pergunta foi: eu vou ser coringa, vou trabalhar com teatro do oprimido. Onde estão as pessoas que precisam do teatro do oprimido? Como eu sou da classe operária, já tinha trabalhado muito com teatro do oprimido com trabalhadores, em Niterói eu descobri que existia um hospital psiquiátrico. E aí foi para lá que eu disse: bem, então eu vou ver se tem teatro lá. Se não tiver, eu vou propor o teatro do oprimido para trabalhar com as pessoas, porque eu sou psicopedagoga. Então, quando eu entrei com o teatro do oprimido, a minha ideia era a possibilidade de também reeducar as pessoas quando elas fossem sair do hospital psiquiátrico. E nesse processo, eu descobri que não era nada disso que eu queria fazer, que eu não queria fazer nada de reeducação, que eu não faço terapia e que eu faço teatro. Né? Eu não sou terapeuta, eu sou artista. E aí, a arte e o teatro é um direito. Foi assim que começou a minha pesquisa. E que depois, como eu fui atravessada por um sofrimento psíquico grave, a pesquisa se aprofundou na minha própria existência. Eu quero dizer que trabalhar com o Pirei na Cena me salvou no futuro, né? Exu jogou uma pedra ontem que acertou hoje. Pois é, eu joguei ontem, opa, vou trabalhar com eles, pum, depois eles me salvaram. Eu só posso seguir na saúde mental porque eu pude cuidar de mim mesma com a metodologia que eu comecei a desenvolver trabalhando com os outros. Essa é a gratidão que eu tenho. Não foi eu que escolhi o tema, foi o tema que escolheu, que me escolheu. Ele é encarnado na minha pele. É minha responsabilidade de mudar a saúde mental que a gente vive hoje. É um tema que vem comigo. E vem com a gente, porque a gente sabe que o racismo ataca, sobretudo, a nossa subjetividade. Respondi? Tem mais uma pergunta, não é isso? Sim, muito obrigada, professora. Nada, querida. Tem mais uma pergunta? As pessoas estão sérias. A Conceição está séria, piscando o olhinho.
Ela não está com sono porque ainda são 10 horas da noite? É que eu estou emocionada, impactada, você não sabe o tanto, tá? Obrigada por esse momento compartilhado, pela sua fala, pela sua experiência, por levar saúde e esperança para as pessoas, né? Eu aqui me autodeclaro uma pessoa não branca, mãe de menina negra, então muito interessa todo o trabalho que você vem desenvolvendo. Eu estou realmente muito emocionada. Hum, hum. Obrigada, Conceição. Carolina, com esse quadro bonito atrás de você. Tá serinha também, Carolina. Eu gosto de Bem, mexer com o computador, né, Arlico? então, Olha, gente, gente, é isso. agradecer muito, Cláudia, a você. Ah, queria lembrar as pessoas que a gente está quase concluindo o módulo. Terminamos agora no mês de maio, né? Era abril e maio, então a gente vai já terminando esse módulo. E agradecer bastante a aula de hoje para a Cláudia Simone, que está lá acordada até agora, mesmo com mais 5 horas. Ainda bem que não está mais frio, já está melhorando a temperatura, que bom, né? E aí você consegue trabalhar nesse horário com a temperatura um pouco melhor. Mais uma vez, agradecer a todas e todos aqui, lembrando que para receber declaração, certificado, vocês têm que responder aí na chamada, tá? É isso. Daniel, você quer falar alguma coisa antes da gente terminar, por causa do horário? Eu quero, antes que o Daniel fale, eu quero. Então, eu quero Diga. de novo agradecer você, Lico, pelo convite, o Daniel pelo convite carinhoso, que é super importante a gente poder partilhar experiências. Todo mundo que tem experiências, partilhe da melhor maneira que vocês puderem, que é sempre melhor o que a gente faz, né? Implicado. E eu quero lembrar vocês que 18 de maio, agora, é o dia da luta antimanicomial. Então, fechar esse módulo agora com essa aula, com vocês pensando a saúde mental, pensando a inserção do psicodrama, teatro negro, teatro do oprimido, teatro das oprimidas, é fundamental, porque falar, partilhar experiências é importante. Agir, construir, imaginar e sonhar é fundamental. Muito obrigada. Quero só agradecer, professora, pela disponibilidade, pela aula maravilhosa. Com certeza me ajudou muito, né, na construção aqui do meu trabalho. Todas as aulas estão sendo maravilhosas, mas hoje foi uma aula muito especial, assim, me tocou muito. Então, te agradeço, tá, pela disponibilidade e nos vemos aí, né, Nos pelo vemos mundo. aí, nos vemos aí na luta, em cena. Tchau, gente. Professora Tchau, gente. Cláudia, gostaria de falar rapidamente Fala, também. Carolina. Não tenho palavras, o que eu tenho é uma sensação, um sentimento para exteriorizar um pouco do que me atravessou. A sua voz, a sua fala é uma ventania que balança as estruturas. E a gente precisa desse balançar, a gente precisa desse sacode mesmo. E estou me sentindo muito honrada de mais esse encontro. Como o senhor falou, todos têm sido incríveis, mas realmente é uma ventania assim, que passou aqui, senti, e, nossa, fala cada vez mais, nos convida através dos meios de contato, Rússia, o que a gente puder contribuir aqui com o grupo também futuramente, para a gente continuar acompanhando esse movimento seu, que muito nos enriquece. Muito, muito obrigada, professora Cláudia. De nada, axé. Convida, gente, eu estou aí para rolo. Gosto de falar Gente, beça, né? Estou aí para rolo. Gosto de falar beça, de partilhar, de fazer experiências online, presencial. Eu curto a beça, porque é só assim que a gente movimenta o mundo, né, Lico? é isso aí. Gente, então, mais uma vez, obrigado. Já estamos com o horário apertado da Cláudia e muitas pessoas aqui têm aula agora, às 7 da noite. Então, é o tempinho de beber água, ir ao banheiro. Cláudia, Emoriô, querida, muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada.